Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês como que eu faço aqui o controle da temperatura. Isso aqui é um freezer, pessoal. Ele não é uma geladeira, tá? É um freezer da Consul. Paga nós, Consul. É um freezer da Consul, não é o menor deles. Esse aqui é o 100, ele acho que tem 100, quase 150 litros. Essa prateleira aqui eu que adaptei, porque ele vem com essas cestas, né? Ele vem com 5 cestas dessas, não é o ideal. Eu ainda tô para fazer as outras prateleiras. Se vocês forem comprar um freezer para isso, preste atenção porque ele tem essas partes aqui que são do próprio refrigerador, que passam onde passam os tubos com o gás e ele não sai. Então você tem a medida, se vocês quiserem a medida depois eu passo para vocês aí. A não ser que vocês dobrem isso aqui para baixo, porque dá, ó, ali atrás se você ver, ele é na verdade a mesma chapa de trás recortada e dobrada aqui para ficar na vertical, para ficar na horizontal. Se vocês quiserem dobrar ele, é possível. Talvez eu faça isso daqui uns meses. É que eu comprei ele não tem nem um mês. Troquei pela minha cervejeira, né? Vendi minha cervejeira e comprei ele. Então eu não vou fazer isso, vou deixar funcionando uns dias aqui para ver se ele me atende, porque se não atender, nós devolve na garantia, né? E então, o que eu ia dizendo, eu uso esse controlador de temperatura aqui, ó, um STC 1000. Ele é bem simplinho, ele não tem um monte de parâmetros, mas funciona para o que eu preciso. Esse aqui é o sensor dele, então ó, eu passei o fio aqui pela porta, ali por dentro e tal, e ele sai aqui. Quando não tem cerveja fermentando, eu deixo ele pendurado aqui no meio. Funciona bem pra caramba. Costumo deixar ela aí a 0 grau, 2 graus, dependendo da cerveja que eu tenho gelando. Quando eu ponho para fermentar, eu pego um pedacinho de isopor aqui, ó, recorto, faço um espaço para encaixar o sensor e colo ele direto no balde fermentador aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, o sensorzinho fica preso dentro do isopor e aí eu colo ele aqui, ó. Vou colar um pouquinho mais para baixo para pegar mais o centro do mosto, né? E aí eu deixo ele aí, ó. Com isso, eu não tiro a temperatura exata que fica lá do mosto, né, tal. Mas com certeza é mais precisa do que se deixar ele solto aqui dentro. Ó, o termômetro tá marcando agora aí, ó, 23,8, que é 24 graus praticamente, que é a temperatura que o mosto tá realmente. Deixa eu medir com esse aqui pra ver, ó, olha lá. 24 graus, a temperatura do mosto. O freezer em si, ó, lá no fundo ele tá 12 graus. Então o que vai acontecer? Ele vai gelar em volta aqui, vai refrigerar, mantendo essa temperatura aqui. Ele consegue um controle mais exato aí do que deixar ele direto. E o freezer, não tem como usar ele original, porque a temperatura desse freezer na potência mínima é -15. Então tem que colocar o controlador de temperatura. Não foi esforço nenhum para instalar, depois eu faço um vídeo ensinando a instalar ele, é muito simples. Mais simples do que você imagina, inclusive, não precisa mexer em parte elétrica de geladeira nem nada. Ele vai ficar aí agora por 10 dias até concluir a primeira fase da fermentação, beleza? Um abração aí. E vai uma dica extra aí para vocês que, assim como eu tenho um controlador de temperatura aí para controlar a fermentação. Existe um fenômeno que eu descobri na última leva de cerveja que eu fiz, chamado de arrasto térmico. Eu acho que é esse nome, que faz com que a temperatura abaixe além do que você precisa. E eu descobri isso por quê? Porque a minha cerveja congelou no fundo do balde. O fundo do balde ficou congelado justamente por isso. E é mais ou menos isso. A minha está aqui agora a 24 graus. A temperatura de fermentação que eu vou usar é 18. Se eu setar meu controlador direto para 18, eu já aprendi que esse freezer meu, se ele tiver essa de 6 graus, por exemplo, que é a diferença que vai ter de 24 para 18, quando o freezer desligar, quando o controlador desligar o motor do freezer, ele ainda vai descer uns 3 ou 4 graus, por conta desse arrasto térmico. E como o freezer é novo, não sei se tem a ver, mas eu sei que acontece isso daí. Então, o que eu vou fazer aqui? Aliás, o que eu já fiz, né? Para evitar esse tipo de problema, eu setei a minha temperatura para 22 graus, a princípio. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar ligado aqui, vai gelar até chegar no 22. Quando chegar no 22, ele vai desligar o motor.
E como o meu passo é de meio grau, ele vai desligar quando chegar no 22, quando chegar no 22,5 ele liga de novo. E aí eu vou acompanhando, isso deve durar umas 4 horas até ele estabilizar essa temperatura. Aí sim eu venho aqui e coloco ele para 18 ou 20, dependendo de como tiver. Porque aí eu evito que ele faça essa queda brusca. Nem eu falei, na cerveja que eu fiz anterior, quando ela chegou na hora do cold, né, que foi para 0 grau, ela estava fermentando a 10, no finzinho da fermentação a 10, e ela ia entrar em 0 grau, né, ia ficar 5 dias a 0 grau. O que eu fiz? Peguei do 10 graus aqui no meu controlador, baixei direto pro 0. O que aconteceu? A cerveja chegava, o freezer, na verdade é a cerveja, porque quando eu mostrei para vocês como eu coloco o sensor lá do termômetro, a cerveja chegava a menos 3 graus. Isso aí fez com que ela congelasse o fundo. Então agora eu já sei, fica a dica aí para vocês. Nunca desçam a temperatura muito bruscamente se vocês estiverem usando um freezer, porque ele vai demorar mais tempo para poder parar de gelar, né? Para ter esse acerto da temperatura. Na geladeira não acontece, eu já fiz o teste eu tinha uma cervejeira antes que eu usava para isso. Era mínima, era coisa de 1 grau no máximo que ele passava e depois já voltava a subir a temperatura. Então, eu acho que é mais por conta de ser freezer mesmo, né? Ele é feito para trabalhar em temperaturas negativas. E então o motor dele é mais potente que o motor de uma geladeira, enfim. Então é por isso, beleza? Fica essa dica aí extra para vocês. Valeu, pessoal. Não esquece o like, hein? E se inscreve aí que logo logo tem mais. Valeu!